Pronto. Ok, acho que você pode começar. Gente, assim, eu tô com um pouco de receio da internet ela acabar travando. Então, se a minha fala ficar travada, vocês, por favor, me avisem, tá? Porque tá chovendo bastante aqui. Tá Gente, bem. Agora a gente tá te ouvindo, eu tô te ouvindo muito bem, mas se der algum problema eu te aviso. obrigada, viu? Só esperar um pouquinho. Vou tirar. Bom, só rapidinho aqui falar e Alice, bem-vinda, né? Obrigada. Fazer as honras aqui, bem-vinda ao webinário da limnologia e obrigada pela sua disponibilidade e sua vontade de apresentar o seu trabalho, que com certeza é um tema que a gente vai adorar saber, me amarro. Então, bem-vinda e boa apresentação. Obrigada. Então, gente, esse é o meu trabalho, vou apresentar para vocês hoje. Plantas alimentícias não convencionais e ensino de educação ambiental. Ele é um trabalho que eu estou aí desenvolvendo desde 2018, do fim de 2018. E é um tema muito amplo e com muita coisa para estudar. Então, eu ainda estou vendo muitas coisas sobre ele e acabando mesclando com outros trabalhos, tipo esse de educação ambiental, como eu vou apresentar para vocês agora. Espero que dê certo. Tive um probleminha aí com a questão do slide, e aí eu acabei fazendo nesse outro formato. Tomara que dê certo. Então, aqui é a minha apresentação. Eu sou técnica em meio ambiente pelo Instituto Federal. Só que nesse daqui eu me formei no Centro Histórico e agora eu estou fazendo licenciatura em Biologia no Instituto Federal também do Maranhão, só que no campus Monte Castelo. Eu já fiz parte de vários núcleos de estudo, tipo o Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia, mas esse trabalho aqui ele é vinculado ao núcleo de estudos em agroecologia. E é interessante eu trazer um pouquinho dele para vocês, porque todos esses nossos trabalhos, eles são voltados para atender o público, para voltar para o público. Então, não são trabalhos que eles serão apresentados apenas na academia. A gente apresenta em congressos, a gente apresenta no Instituto Federal, mas a gente sempre volta todos os nossos estudos para agricultor, para qualquer pessoa que tem interesse em biologia, em agroecologia. Por exemplo, esse meu trabalho aqui, foram feitos vários cursos sobre ele, sobre minha pesquisa no interior do estado, para agricultores de baixa renda. Então, para a gente começar, o que seria uma planta alimentícia não convencional? Que é a sigla PANC, né? Quando a gente fala de PANCs, de plantas alimentícias não convencionais, a gente se refere a todas as plantas ou partes de plantas que podem ser utilizadas na alimentação. Mas não são usadas no dia a dia das pessoas em geral. Isso vai muito além de hortaliças, engloba várias coisas. E quando eu entrei nesse trabalho, eu achava que, basicamente, planta alimentícia não convencional era um mato que cresce espontaneamente por aí. E é o que muitas pessoas pensam também. Mas o termo planta, ele é utilizado para várias outras coisas. E existem também esse direcionamento para plantas que crescem espontaneamente, mas nem sempre. Às vezes as pessoas plantam, né? Então ela não cresceu espontaneamente. E ela não inclui só hortaliças, como as pessoas também pensam. E tem muito esse preconceito de que planta é somente hortaliça. Não. Ela pode ser verdura, tuberosa, flores, muitas flores, frutos também, podem ser sementes, óleos. Tem uma infinidade de coisas. Pode ser corante, pode ser coisas que você pode extrair açúcar, sal, uma infinidade de coisas. Inclusive, pode ser também aquelas partes que você não consome. Por exemplo, a couve. Vocês devem conhecer o que é couve, com certeza. E se utiliza a folha da couve, mas os talos não são muito utilizados.
Algumas pessoas utilizam, outras não. Esse talo também pode ser um tipo de punk. Então, esse termo do punk, ele é muito abrangente. E para ser uma punk, a gente tem que saber também o contexto que essa punk está inserida. Por quê? O que pode ser uma punk, por exemplo, aqui no meu estado, pode não ser no seu estado. Quando eu comecei essa pesquisa, e eu comecei a estudar com um livro fenomenal que eu vou falar já, tinha lá o termo punk para uma planta que eu encontrei muito nas feiras. Ou seja, então eu descobri que ela não era punk aqui. Ela não era uma planta alimentícia não convencional, era convencional. As pessoas confundem que é a vinagreira, que se utiliza para fazer o nosso famoso arroz com chá aqui no Maranhão. Mas ela não é comum, por exemplo, em São Paulo, no Rio. Mas ela é comum aqui. Ou seja, ela não é uma punk aqui, mas ela é uma punk no Rio. Ela é uma punk em São Paulo. Então, a gente precisa entender o contexto que essa planta está inserida para a gente poder classificar ela como punk. Vocês estão me acompanhando até aqui? Tá falhando? Tá ótimo, tá ótimo. Essa daqui, gente, é a Bíblia das punks. Sério. Se você for falar de punk hoje em dia, você precisa citar esse volume. E precisa citar principalmente esse autor, que é o Valdeli Knupp. Ele que, em 2004, criou o termo punk. Ele é um biólogo e ele é professor também no Instituto Federal do Amazonas. Em 2004, ele começou a tese dele de doutorado sobre isso, sobre punks, baseado na vivência dele. Ele cresceu em uma fazenda e ele tem pais que são analfabetos, mas que têm um conhecimento de plantas. E a gente vê que muito do entender sobre punks é muito mais do que ter conhecimento mesmo de plantas. É o resgatar mesmo o saber popular. E ele resgatou o saber popular dos pais dele e fez a tese de doutorado dele em torno do conhecimento dos pais dele. E isso é muito legal. E aí ele é super conhecido hoje em dia no Brasil inteiro. Ele faz cursos, ele dá palestras. Ele agora está começando uma empreitada que é uma fazenda toda de punks, onde as pessoas vão para lá, para o Amazonas, aprender sobre punks na fazenda dele. E é o meu sonho, inclusive. Então, eu tive que ler bastante sobre esse livro, identificar. E aqui nesse livro, como eu falei para vocês agora, tinha que era uma punk e a vinagreira. E aí eu comecei a fazer o trabalho dizendo que a vinagreira era punk. E aí, no fim do trabalho, eu descobri que aquela não era punk. E aí eu tive que até refazer um pouquinho o meu trabalho, porque como eu tinha encontrado nas feiras, eu fiz um trabalho também nas feiras, muitas das vinagreiras estavam sendo vendidas lá, e aí eu coloquei no meu trabalho que sim, tinha muita venda de punk, porque eu vi muita vinagreira, quando na verdade não era. Trouxe aqui um exemplo de punks para vocês, pessoal. Como eu falei para vocês, depende muito do contexto que está inserido. Então, você pode conhecer ou não pode conhecer. E aí depende muito se você conhece as plantas que tem no seu estado, no lugar que você mora, ou ela simplesmente não está aí porque ela não é endêmica do seu local. A gente tem aqui o guaco, a carqueja, a taioba, peixinho, azedinha e ora pronós. Se você é uma pessoa que estuda muito sobre botânica, ou se você é vegano, ou se você é vegetariano, você já pode ter ouvido falar do peixinho da ora pronós, que são plantas maravilhosas. Elas são punk, sim. Inclusive, esse peixinho ele é ótimo para fritar, e ele tem gosto de peixe mesmo. Maravilhoso. E tem outras plantas que elas têm o consumo mais diferenciado. A carqueja, por exemplo, ela é mais utilizada no chá. Ela é um ótimo anti-inflamatório. E aí a gente traz aqui também o conceito de que punk não é somente se você vai consumir ela tipo, comendo. Você pode utilizar como chá, como terapêutico. Isso também é um tipo de punk. A ora pronobis também é conhecida por algumas pessoas. É muito legal. Aqui eu trouxe essa plantinha que eu não sei se vocês já viram. Alguém já viu essa plantinha? Ela é bem comum por aqui. Ela é chamada de arnica paulista. E ela é, sim, consumível. Para a gente ver como existem... Essas plantas, realmente, elas crescem espontaneamente. Aqui eu tenho dessas muito no meu quintal. Nunca tentei. E ela é consumida, por exemplo, para chá.
Ela é ótima para colocar em lesões, por exemplo. E se você colocar algumas folhas dela na salada, também é bem legal. Ela tem um gostinho um pouquinho forte, mas ela é muito, muito boa, por exemplo, para inflamações. E é isso. Ela é muito utilizada. Eu ouvi alguns locais que dizem que dá para comer esse brotinho aqui. Eu ainda não vi muito sobre isso, mas eu estou procurando entender mais sobre ela, porque eu tenho bastante aqui ela e eu quero saber. Outra planta que é bem legal é a... Oh, meu Deus, o nome fugiu. Enfim, eu vou lembrar do nome e aí eu vou dizer para vocês. Inclusive, está crescendo bem ali. Aqui, gente, olha esse prato maravilhoso. Né, lindo? Esse prato, gente, ele custou menos de R$ 5. Juro pra vocês. Ai, peraí. O que tem nesse prato? A gente tem... Ela fez aí um macarrão de abobrinha, tem cenoura também. Tem folhas de beterraba, beldroega, tem ora pronobis também, língua de girassol, flores de malvavisco e tem uma rúcula aí selvagem que ela colheu do quintal dela. E tudo isso eu trouxe de um grupo que é muito famoso no Facebook, que é o Punk Cia. Tem muitos grupos sobre isso. E aí ela mostrou como é que está sendo a alimentação dela desde que ela descobriu sobre as punks. Ela tem colhido o alimento dela do quintal dela. E eu achei esse prato maravilhoso. Eu trouxe para mostrar para vocês. Bem colorido, bem bonito. Alguém já viu essa flor? Ela é chamada de flores do cosmo. Essa flor, gente, ela é utilizada como corante. Você pega essa florzinha, seca ela no sol, no forno, e você pode utilizar como corante. É bem legal. Os talos também podem ser comestíveis, como chá, por exemplo. E é uma flor que cresce bastante em vários locais, principalmente aqui no Maranhão. Aqui nós temos a palma. É outra foto que eu trouxe do grupo Punk Cia. Essa palma ele fez de conserva, ficou, deixou de conserva e é também um tipo de punk. Bem legal. Fonte de fibra e ferro. Deixou em conserva na água, no sal e aí utiliza-se muito para comer. E aqui, gente, brotos de lavanda. Essa daqui fez um bolo de lavanda. Pegou a lavanda, secou e fez um bolo. E ficou, além de muito gostoso, ficou bem cheirosinho. Como a gente pode ver, algumas coisas que podem ser utilizadas, que já são utilizadas, por exemplo, para cosméticos, tipo lavanda, todo mundo sabe que é utilizado para cosméticos, para fazer aromas, para desinfetantes, essas coisas todas. E aqui ela utilizou para bolo. Então, é um tipo de punk? Sim, é um tipo de punk. Mesmo que ela seja uma planta altamente utilizada, mas ela está usando de uma forma diferente. Então, aí ela se torna um tipo de punk. Ah, mas ela é altamente consumida, então isso não tira ela da tarjazinha de punks? Não. Por conta da forma nova de consumo. Se essa forma aqui for amplamente utilizada, por exemplo, isso daqui não é comum onde a gente mora. Não é comum aqui no Brasil. Eu nunca encontrei um bolo de lavanda. Mas, pelo que eu estava lendo, é um bolo que é muito comum, por exemplo, em regiões da França. Então, lá não é uma punk. Mas aqui seria para nós. É importante também falar, pessoal, que diferentes variedades de frutas, elas podem ser punks também. Aqui nós temos a melancia, que a gente consome, e a melancia amarela. É uma punk. Essa melancia amarela, ela não tem o mesmo gosto da vermelha. Ela é um gosto mais pro ácido, sabe? E ela é realmente muito procurada por aí. Pelo que eu vi, um monte de gente quer ter essa melancia. E aqui, diferentes espécies de milho. Isso aqui tem mais pro lado do Chile. Mas também pode ser encontrado aqui. Também é um tipo de punk. E aí dá pra gente perceber que essas diferentes espécies, elas podem ser.
Então, pessoal, eu trouxe aqui um pouquinho da minha pesquisa para vocês. Essa pesquisa eu fiz no fim de 2018 para o início de 2019. Essa pesquisa, eu queria saber se as pessoas sabiam mais sobre punks, se elas costumavam consumir, e eu fui nas feiras, nas 4 principais feiras aqui de São Luís. Eu trouxe um pedacinho. Ela tem realmente muitos dados, eu não queria trazer tudo para vocês, porque senão a gente ia passar aqui a tarde toda, e eu acho que esse não é o foco. Mas eu trouxe um pedacinho para a gente entender como é que é, pelo menos aqui, o consumo eu acho que é assim em todo o Brasil, mas eu trouxe aqui como exemplo a minha cidade. Como eu falei para vocês, eu fui nas principais feiras e eu quis entrevistar tanto feirantes, consumidores, quanto agricultores. Entrevistei esses 3 tipos e eu fiz 4 tipos de perguntas para eles e separei eles em faixa etária e sexo. As 4 perguntas que eu fiz, pelo menos aqui para o consumidor, que está aparecendo para vocês, eu acho que está um pouco emborrado, mas acho que está aparecendo. Eu perguntei se ele sabia o que era punk, se costumava consumir punk, se ele conhece os benefícios, se ele costuma encontrar com facilidade nas feiras. E aí eu dividi aqui sexo masculino e feminino. E aí, aqui o de laranja é o não no masculino, tá? E no feminino também. Vocês podem perceber que há uma diferença, né, enorme dos consumidores. Aqui no consumidor do sexo masculino, a maioria não conhece, não sabe os benefícios, não costuma comprar, não consome, não sabe o que é. E aqui no feminino foi, né, alto, exceto na questão do costuma encontrar. A maioria dos consumidores do sexo feminino, eles sabem o que é, eles costumam consumir mais quando encontra no quintal ou no quintal de algum parente, mas não costumam encontrar nas feiras. E os participantes, a maioria, eu perguntei se eles costumavam consumir adolescentes, a maioria era... Alô? Quando eu mostrava as fotos... Oi? Voltou? Voltou. Tá, eu vou voltar essa parte aqui. Aqui dos participantes, aqui do sexo, tanto o masculino quanto o feminino, aqui dos adultos, a maioria deles que são homens que consomem, quando a gente fala dos adultos, mas quando eu perguntei para eles e mostrava, eu levei também fotos de punks, porque não adiantava eu falar, você sabe o que é punk? Ele vai dizer, o que é punk? Porque às vezes eles não conhecem o termo punk, mas conhecem a espécie. E eu levava fotos para ele entender. Quando eu mostrava foto, ele falava, eu costumo consumir sim, mas porque a minha esposa coloca. Então, acaba que realmente a participação maior é das mulheres. E quando a gente fala da faixa etária, a maior dos homens dos adultos, como eu falei para vocês na semana passada, e das mulheres a maior foi de idosos, mulheres idosas. Aqui, gente, a gente pode destacar também a soberania, né, feminina na agricultura. E foi uma coisa que eu dei muito enfoque também nessa pesquisa, porque a gente sabe que quando a gente fala de agricultura familiar, a participação feminina é muito maior. E a gente tem que dar importância para isso, inclusive. Tá? Quando a gente fala historicamente, se a gente for falar da história da agricultura em si, a agricultura começou com mulheres. Mulheres começaram a agricultura. Se a gente tem hoje, a gente tem esse consumo de plantas, a gente tem esse consumo de qualquer coisa que a gente come hoje em dia, é porque mulheres começaram a plantar. Então, hoje em dia, isso ainda tem uma grande quantidade. Principalmente quando a gente fala de plantas que não são conhecidas, como as punks. Então, eu dei muito enfoque a isso no meu trabalho. E também a gente acabou pegando esse lado para ensinar também, quando a gente foi para o interior e a gente fez os nossos cursos com os agricultores, a maioria de lavada eram mulheres. A maioria mesmo, agricultores, a maioria eram mulheres. Você contava os homens que tinham na sala. Tinham 5. A maioria mulheres. E elas, a gente sentando com esses agricultores, a gente passa dias conversando. É tão legal a gente sentar e entender, porque muito disso daqui que a gente sabe hoje veio dessas pessoas que sabem muito mais que nós. Se eu quero saber, por exemplo, uma planta
o consumo de uma planta, se ela é uma planta e ela cresceu no meu quintal, eu tenho que conversar com alguém que já tem um domínio sobre isso. Quem tem um domínio sobre isso? Agricultores, mulheres que plantam esse tipo de hortaliça. Então, é muito legal a gente dar valor a essa soberania. E aqui eu trouxe justamente essa relação entre punks e cultura, gente. Não existe cozinha sem cultura. Se a gente quer saber, se a gente quer inovar, se a gente quer começar alguma coisa, a gente precisa saber a importância que isso tem para outros povos. E assim a gente pode aproveitar melhor. Então, o que eu dou uma dica para você que pode estar se interessando com essa palestra que eu estou falando aqui agora, é que se você encontrou, tente procurar grupos que falem sobre isso, como eu já citei aqui do Facebook, que é um grupo maravilhoso, e tentar entender como é que é consumida essas espécies. Se tem uma espécie endêmica, o mais interessante é você encontrar agricultores que sabem fazer o uso delas. Valorizar esse conhecimento. Que muitas vezes a gente da faculdade, da universidade, a gente não valoriza. Acaba que a gente busca em livros, busca em outros colegas de faculdade, professores, mas a gente também tem que buscar a sabedoria popular. Usos tradicionais, usos consagrados, como é que alguns povos utilizam isso, porque às vezes, além disso, tem toda uma cultura religiosa por trás do uso daquele alimento. É muito mais do que só colocar numa panela e comer. Você precisa entender, saber o uso, respeitar esse uso também. E aqui eu trouxe até uma pergunta que pode ser alguma pergunta de algumas pessoas, que é o que acontece quando uma planta ela passa a ser convencional, ela começa a ser muito utilizada. Por exemplo, o peixinho, ele está sendo muito utilizado hoje em dia, por conta desse gosto que ele tem. Quando você frita, ele tem um gosto de peixe. E aí ela deixa de ser uma punk, realmente. Isso é bom, porque as pessoas elas começam a ter mais contato. É muito bom. Mas, às vezes, pode até não ser bom, porque, às vezes, era a base de agricultura de certas pessoas. Contanto que não se invada e tire dessas pessoas essa soberania alimentar, é interessante. Outra coisa que pode não ser legal é você pegar essa planta, que é endêmica de um local, levar para outro lugar, ela acaba virando uma espécie de praga naquele local que você plantou, então não é legal. Seria bom que a gente consumisse e encontrasse isso nos supermercados. Não é muito fácil, mas também não é legal tirar a planta e plantar em outro local. Conheça as punks que tem no seu local, no seu estado, para poder consumir essas punks. O consumo de punks é seguro? É seguro, contanto que você entenda como é que ela pode ser consumida. Por exemplo, tem algumas plantas que você precisa ferver para consumir. E aí, o próprio Knup, ele fala muito de como foi o encontro dele com essas plantas, porque naquele livro lá que eu falei para vocês, tem mais de 5.000 punks catalogadas. E ele já teve vários problemas em consumir, porque ele não sabia como consumir. Existem sementes que você precisa quebrar, ferver. Existem outras plantas que você precisa ferver também. Essa planta que eu esqueci o nome aqui, que eu tô querendo saber. Tem aqui. Ô mãe, vem cá, peraí, eu vou saber agora. Qual é o nome daquela planta que está crescendo bem aqui do lado? Aqui do lado da janela. Não, é uma planta. Enfim. Babosa? Não, que pica. Ortiga. Urtiga, gente. É isso que não fugiu aqui. Pronto. Urtiga, ela é uma planta que pode ser consumida. Ela tem aquela parte que pica, como eu falei, que dá uma alergia. E aí, como é que é o consumo dela? Você precisa ferver para que aquelas coisas que te dão a alergia, elas possam sair e aí você pode consumir. E o gosto dela é parecido com espinafre. Ela é uma planta. Então, o consumo é seguro? É seguro, contanto que você saiba como consumir. Tá? E aí a participação da minha mãe, gente. E aí eu vou trazer aqui para vocês a importância do ensino de plantas alimentícias não convencionais na educação ambiental. Primeiro, reconhecimento local, né? Quando a gente fala de educação ambiental, que é uma lei e que não é cumprida, a gente já tem a lei de educação ambiental que precisa ser ensinada nas escolas desde o ensino fundamental, mas não é cumprido, é justamente para fazer esse reconhecimento local.
para as pessoas elas terem importância do local onde elas moram. Se a gente fala de uma espécie que é endêmica de um local, logo aquele local é importante, porque só tem aquela espécie lá. Então eu acabo dando muito mais valor, sabe? Às vezes, hoje em dia, com o avanço das redes sociais, a gente valoriza muito os outros locais e não o nosso. A grama do vizinho é sempre mais verde. Diminuir a cegueira botânica. E isso é muito importante, pessoal. É muito importante a gente dar essa importância à botânica. Hoje em dia não se tem tanta importância assim. Qualquer coisa que você vá no quintal, aquilo ali é um mato. Você não dá importância para as espécies que tem ali no seu quintal. Você vai na rua, você olha um mato crescendo. Você não dá importância. Você é um cego botânico que acaba dando mais importância para outras coisas e não para as coisas que estão ao seu redor tão perto de você. A gente tem muito essa cultura de valorizar o homem em primeiro plano e acaba que as outras coisas ficam, né, em segundo plano. Animais, plantas, insetos, enfim, acaba ficando em segundo plano e a gente não dá essa importância que deveríamos dar. A democracia alimentar, gente, é extremamente importante. Quando a gente fala de punks, então, a gente está falando de autonomia de famílias. A gente está falando de famílias que não têm condição de comprar alguma comida, que não tem condição de incrementar mais no seu cardápio alimentar e que agora tem uma variedade de comida no seu quintal. Isso é muito importante, gente. A gente pode não estar dando essa importância agora, mas para um agricultor, para uma pessoa que realmente não tem condições, punks são importantíssimos, importantíssimos. E acaba que isso aí aumenta o nosso preconceito. Eu já escutei muito sobre punks em diversos grupos da internet, inclusive, falando, por exemplo, que punks são comida de pobre. Isso daí é comida de pobre. Então não se dá importância porque é muito da agricultura familiar, então se eu tenho condição de comprar coisas, né? Por que eu não vou comprar? Eu vou catar coisas do meu quintal? As pessoas pensam isso, de verdade. Soberania e segurança alimentar, nutricional, principalmente para essa população carente, como eu falei, né? E gente, realmente é muito importante. Para quem já trabalhou com povos carentes, com comunidades quilombolas, você entende a importância quando você conversa com eles e você vê a importância no olhar dessa pessoa que realmente entende que faz daquilo ali o seu alimento, o seu principal alimento, sabe? Por exemplo, hoje aqui eu comi frango, mas o principal alimento de pessoas no interior do meu estado são punks, são plantas alimentícias não convencionais. Elas comem, às vezes, a base de 90% da alimentação são punks. Aqui eu trouxe para vocês uma cartilha, que foi assim que a gente começou a trabalhar as plantas alimentícias não convencionais na educação ambiental de uma escola rural aqui em São Luís, que é a Web Uati. Essa escola, a maioria dos estudantes, eles são filhos de agricultores. Então, mas muitos deles não fazem essa agricultura de punks, fazem aquela agricultura mesmo de venda, porque como eu conversei com muitos agricultores, eles falavam, eu tenho interesse em punks, eu sei o que é punk, tenho interesse em punk, mas não planto porque não tem esse interesse do público. Então, qual seria a vantagem de plantar punks, levar para a feira, se eu não vou ter venda? Então, acaba que as punks ficam para consumo, não para venda. Então, muitos dos filhos dos agricultores, eles crescem com isso. A punk, ela é menor, o tomate, o cheiro verde, melancia é maior. Não dou essa importância para a punk. E aqui a gente trouxe o resgate dessa importância. Porque é assim que começa, nas primeiras séries. Para a gente levar essa importância, para eles crescerem com essa importância. A gente trouxe aqui essa cartilha, mostrando como o que é, as principais punks perto deles. Eu trouxe aqui a vinagreira, mas como eu já falei para vocês, não é uma punk aqui do Maranhão. E algumas espécies. Quando a gente mostrou isso daqui para eles, a gente passou um slide, né? E aí levou um slide e tudo mais. Sabe aqueles bichinhos que não tinha tanta experiência? E aí eles, mas essa daqui não é aquela plantinha que cresce bem ali na janela? E aí a gente foi pra janela e tinha uma punk lá crescendo na janela. E a gente utilizou como exemplo para eles. Ou seja, já tem a vivência. Só não sabia a importância.
aqui uma foto da gente apresentando para essa escola. Eles são, tipo, eles deram tanta importância para isso o tempo inteiro. Eu destaco aqui também a participação da escola. Professores, diretores, sabe? Quando a gente entrou e deu a ideia da palestra, a diretora super nos abraçou, a diretora ia comprar adubo pra gente. Essa participação foi fundamental. A escola toda se envolveu no nosso projeto. É uma coisa que nunca aconteceu antes. Eu já trabalho com escolas, juntamente com esse meu amigo que está aparecendo aqui, o Felipe. A gente já trabalha junto com o Armstrong também, que eu acho que está aí assistindo. A gente trabalha com isso em várias escolas e a gente não teve essa importância, esse recebimento que a gente teve na escola em outras. A participação. Gente, até a servente da merenda chegava com a gente, queria aprender. As pessoas, elas querem saber. Elas só não têm a oportunidade. E aí a gente trouxe aqui, inclusive eles ensinaram para os pais deles, essa cartilha eles mostraram para o pai, para a mãe. Foi bem legal. Inclusive, até hoje a gente recebe convites para voltar nessa escola. Aqui, um trabalho que a gente fez de plantio com eles. O IFMA nos deu patrocínio para poder comprar, poder mandar fazer esqueci o nome, mas enfim, vocês estão vendo esse negocinho de madeira aí. E aí a diretora nos ajudou com adubo e a gente chamou todas as crianças e a gente ia pintar antes, né? Só que aí a gente falou, por que a gente não pinta junto? Todo mundo junto. A gente comprou a tinta com base de água, né? Importante para as crianças. E aí a gente fez um dia de limpar tudinho e pintar. Depois que ficou sequinho, a gente começou a plantar. Todas elas plantaram. Aqui a gente plantou ornamentais e também algumas alimentícias. Foi bem legal. Na aula de ciência, só. A gente botou aqui, mas depois a gente tirou para pintar, tá, pessoal? Pois é. Foi bem legal. Tirar eles da sala de aula para poder entender mais. A gente falou sobre solo também, acabamos dando uma aula sobre solo, sobre compostagem. A gente fez uma composteira com eles. Todo um propósito de educação ambiental junto com a professora, junto com a diretora. Isso ajuda muito a eles entenderem realmente o quão isso é importante. E aqui, gente, encerrando, fui bem sucinta, mas em relação a punks, se vocês quiserem saber mais, tem aqui o meu contato, Instagram, Facebook, e-mail. Se vocês têm interesse em trabalhar sobre isso também, estou disponível. Amo de verdade aprender mais sobre punks de diferentes locais do Brasil. Quem sabe eu não vou ser mais uma Knup aí, né? Das punks. E é isso, galera. Aproveitando que a gente está aqui em quarentena, se você tem um quintal, se você mora perto de algum local que tenha plantas, é interessante você tentar aprender mais sobre punks. Eu acho muito legal, eu estou aprendendo muito no meu quintal aqui. Como eu falei para vocês, trouxe até a minha mãe aqui. Pois é, tá crescendo muita urtiga aqui no meu quintal. E muitas pessoas falam que urtiga, né? É uma praga, vamos arrancar. E eu pensei, será que não é uma punk? Pesquisei e descobri que sim. Vou fazer esse teste aí e vou falar para vocês. Tem muito, muito, muito no meu quintal mesmo. E aqui eu tô utilizando para plantar várias coisas, principalmente medicinais agora. E aí eu tava com esse problema, ó. Tô tendo problema com urtiga. Até falei com meu amigo, o que é que eu faço para tirar essa urtiga do meu quintal? E aí, na verdade, é uma punk, tá vendo? Isso pode acontecer com um monte de gente, pode estar acontecendo com você. Então, dê a importância, parem de ser cegos botânicos. E eu espero de verdade que eu tenha conseguido trazer essa importância para vocês de punks, como é importante para mim, como é importante para mim, para os meus amigos. Que a gente possa aprender, tipo, a ver os alimentos cheios de nutrientes, sabe? Alimentos cheios de nutrientes, hoje a gente só vê mato. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Ai, deu uma travada aqui. Pronto. Alice, parabéns. Muito legal o seu trabalho.
Obrigada pela sua apresentação. Eu que agradeço. Posso fazer uma pergunta? Deve. Vamos abrir agora para as perguntas. Devem ser algumas, viu? Eu tenho uma também, depois eu faço. Se puder responder, Vai lá, Claudão. Parabéns, Alice. obrigada. Gostei muito de conhecer as punks. E estava pensando aqui, que, na verdade, uma das minhas atividades aí, quer dizer, uma atividade que eu tenho comum, né? Mexer ali na varanda do apartamento, não tem muito espaço. Eu vim minha vida inteira sem morando em casa. Depois de casado, vim morar em um apartamento. Mas ainda bem que tem uma varandinha e eu me divirto um pouco. Fico inventando coisas, a patroa briga, porque às vezes eu estou fazendo muita bagunça, mas pelo menos eu me divirto. E aí, ouvindo você falar, tem uma coisa interessante, que é realmente, às vezes eu fico brigando com as pragas, tentando plantar algumas coisas que não dá muito certo. No passado mesmo eu tive uns tomatinhos aqui que eu tive que arrancar tudo, que deu tanto pulgão que acabou espalhando nas outras plantas e eu perdi dei problema até nas outras plantas. Então, as punks, de repente, é uma solução, porque eu vou trabalhar com aquilo que, né, se dá bem, que não tem muita praga. É interessante isso, achei ótimo, uma ótima ideia. Agora, uma outra coisa que me remete à infância, e aí eu até tive uma experiência recente, que foi usar outras partes das plantas. Aí eu não sei se eu posso classificar. Posso classificar como punk, por exemplo, usar casca de abacaxi? Pode. Eu lembro Inclusive, eu dei o exemplo do talo da couve, porque muita gente não... Da couve-flor também. A couve-flor, aquela folha da couve-flor que todo mundo joga fora, tu vê lá o cara jogando fora. Eu falei, opa, não joga fora, não, me dá aqui. Aí eu já fiz caldo verde com aquela folha em vez de usar a folha da couve normal. Aí eu tava pensando, posso classificar como punk? Porque eu lembrava que a minha mãe pegava a casca do abacaxi, e aí quando eu comia abacaxi, a casca botava na água, botava na geladeira. Aí outro dia eu até lembrei, falei, fui fazer também, só que eu não botei na geladeira, eu tomei ali. Aí eu vi que tinha uma diferençazinha. Eu acho que tinha diferençazinha. Quando ela botava na geladeira, dava uma fermentada. O que, na verdade, acho que é até melhor, né? Que bota um álcoolzinho na história. Já tinha um gostinho diferente o que ela fazia. O que eu fiz aqui, eu falei, vou fazer, deixando na geladeira um dia e meio, de repente tem um pouquinho mais, dá mais uma fermentadinha. Então, realmente, eu queria até ouvir de você. A gente pode usar outras partes, consideradas como punk também? Pode, inclusive, uma das coisas que eu aprendo muito com a minha mãe, ela faz muito isso, ela congela algumas partes e deixa aqui. Uma coisa que a gente começou a usar nessa quarentena mesmo foi a casca da banana. A gente congelou a casca da banana, a gente picou tomate, cebola e começou a comer. Ele tem gosto de carne, gente, sério, de verdade, tem um gostinho de carne. E a gente não usava isso antes, joga fora. Também pode ser classificado como punk. Eu, antigamente, no início da minha pesquisa, eu achava que não poderia ser classificado porque ele vem de uma planta que não convencional. Mas, hoje em dia, é utilizado o termo punk também para esse tipo de planta. Você vai encontrar alguns autores, eles usando punks para esse tipo de partes de plantas. Outra coisa que é muito utilizado, não tanto utilizado assim, na verdade, é a semente da abóbora. Ela é comida, sim, ela é comida tipo como se fosse amendoim, você torra e come. A cachaçinha fica gostosa. Salgado. Salgadinho, pois é. E é um tipo de punk também. Esse termo punk, gente, ele é muito, muito abrangente e ainda é pouco utilizado para esses outros tipos de coisas. Como eu falei para vocês, é muito utilizado para hortaliça. Você fala que punk é hortaliça, e a hortaliça que cresce espontaneamente. E aí acaba que tem uma banalização desse nome somente para isso. Mas não. A gente pode utilizar também para essas partes, como você falou, a casca do abacaxi, que é muito bom, inclusive, fazer sorvete, viu? Obrigado aí, valeu. Surgiu até uma ideia, na volta à quarentena, a gente fazia uma liminopunk no laboratório. Falou, obrigado. Boa, eu vou levar as sementes de abóbora. Gostei da ideia. Deixa eu ver quem tem uma pergunta, Fábio. Com você. Depois Bruna, né? Beleza. Oi, Alice, boa tarde. Boa tarde. Espera aí que deu uma falha aqui. Fábio, tá no mudo, Fábio. Tá no mudo. Acho que mutou, saiu do áudio. Agora foi. Agora foi? Alice, parabéns, belíssimo trabalho, tema super importante
E eu tinha duas perguntas para te fazer. Uma é o seguinte, bom, punk você associou à agricultura familiar, né? Sim. E a gente sabe que a agricultura familiar, por vezes, também precisa se utilizar de químicos, de fertilizantes químicos, de agrotóxicos e assim por diante. Como que é a incidência de tais químicos sobre a produção de punks na região que você trabalha? Você tem alguma medida disso? Tem alguma percepção? Então, a gente fez um trabalho também sobre falar de agrotóxicos com esses agricultores, porque eles acabam utilizando realmente, por falta de conhecimento. Existem alguns tipos de Sim. punks, eles podem servir como repelentes para esses insetos. Uma dessas é, por exemplo, a hortelã selvagem. Ela é muito repelente, é de formigas, por exemplo. E acaba que não se tem conhecimento. Mas a gente trabalhou com eles porque realmente tem muito o uso de agrotóxicos. Acaba que eles utilizam muito por conta da facilidade que é. Claro. E aí, na sequência dessa pergunta, você sabe dizer, porque hoje já tem uma série de certificações para produção orgânica, você sabe se já existe uma certificação orgânica aplicada a punks ou ainda não? Que eu saiba, não. Se utiliza mesmo, a que é utilizada para hortaliças em geral, para frutas em geral, para sementes em geral, para classificar como orgânico ou não. Eu acredito que essa que está sendo utilizada, mas somente para punks, não. Tá. Legal, muito obrigado. Parabéns. Eu agradeço, obrigada. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Não, é Bruna agora, tá na escrita, Bruna? Tu mesmo. Estão me ouvindo? Oi. Positivo. Olá! Oi, boa tarde para todo mundo. Alice, muito obrigada pela tua fala, assim, né? Foi bem enriquecedora. Eu sou uma admiradora também de punks, mas ainda estou descobrindo, né? Porque acho que também é uma descoberta constante, porque na maioria das vezes a gente acha que aquela planta daninha, na verdade, quando a gente vai ver, ela tem usos, né, em vários outros lugares. E eu comecei a me interessar quando eu fui viajar para o sertão. Quando eu viajei para o sertão, né, a terra do meu pai, onde ele, né, nasceu e foi criado antes de vir para o Rio de Janeiro, sertão do Rio Grande do Norte. E aí eu fui descobrindo uma série de plantas que eles usavam, inclusive a própria palma, né, como uma planta alimentar, e que aqui para gente, né, no Rio, não faz ideia de que, né, do potencial alimentício dessas plantas. E aí a minha pergunta, assim, na verdade, é se você podia falar um pouquinho mais das punks com usos medicinais, que você disse que estava investindo e tudo mais, assim, pesquisando, né? E eu sou super curiosa, se você pudesse falar um pouquinho de algumas espécies, assim, porque aí eu já vou catando aqui também. Então, hoje em dia, eu utilizo, as que eu estou mais utilizando é aqui você já pode ter um pouco de conhecimento, por exemplo, o capim-limão, o boldo, algumas... Gente, eu esqueci o nome. Eu vou já pegar aqui para ver se eu lembro o nome. Peraí. O capim-limão, o boldo, a erva cidreira, inclusive a erva cidreira eu estava utilizando, o meu pai está utilizando muito para pressão alta. E aí, alguns estudiosos também dizem que ela pode ajudar na questão de coágulos, formação de trombose, essas coisas. Ele está utilizando muito e tem tido resultado. Uma que eu estou utilizando, que eu estou pesquisando ainda, é a babosa, o chá de babosa. É extremamente amargo, mas ele é ótimo um ótimo anti-inflamatório, pelo que eu estava lendo, de algumas pessoas que estão fazendo estão utilizando. Eu não encontrei ainda nenhuma pesquisa, então é uma coisa nova. A gente vê a babosa sendo utilizada para cabelo, para pele, mas não como um chá. E eu quero muito saber como é que é. Ela tem alguns efeitos se não for preparada corretamente, então tem que ter essa pesquisa aí. Mas outra coisa que eu estou vendo muito aqui também é a amora, a folha da amora. A amora, você já deve conhecer, né? E a folha da amora, ela é muito utilizada para cólicas menstruais. E, gente, funciona de verdade. Falando para vocês, eu não uso mais remédio para cólica, eu tenho cólicas absurdas. Absurdas mesmo. Eu utilizo o chá da amora.
E é muito bom. Verdade. Eu fiquei sabendo daquela... Na verdade, eu comprei uma cesta dessas agroecológicas que tem, né? Aí o rapaz me trouxe uma frutinha chamada noni. Aí só que eu não sei como usar. Então, assim, eu ouvi falar que ela é super rica nutricionalmente, né? Mas eu vi algumas pessoas falando que tinha que deixar ela fermentar, outras deixar ela apodrecer e usar depois. Porque também tem uns processos de preparo que a gente, às vezes, não sabe direito, né? Ou então vai pesquisar e se não for numa fonte legal, são pessoas falando diferentes processos, a gente fica meio na dúvida em qual que vai confiar para fazer, né? Eu sei que o Noni, as pessoas estavam utilizando contra o câncer, sabe? E eu realmente não sei se funciona. Talvez tem que ter um estudo aí. E eu ouvi muito falar dessa questão da garrafada, deixar fermentar, fazer o suco e deixar fermentar, como você falou. E eu não sei para outras coisas que ela pode servir, mas eu vi as pessoas falando muito sobre ser realmente assim. Talvez a minha mãe saiba, daqui a pouco eu dou uma fugida ali, e pergunto para ela, porque outro dia ela estava receitando noni para alguém, então ela pode estar mais ciente do que eu. Mas aí, eu lembrei agora de outro que eu estava indo atrás, galho de cajueiro. Eu nem falei sobre galhos também de talos de plantas, né? Só falei da cor. Mas o galho do cajueiro, aqueles galhos fininhos que tem do cajueiro, secos, eles são ótimos para a questão de reter líquido. Você faz um chá com aquilo, e aí se você está retendo muito líquido, e aí é excelente, de verdade. Pô, várias dicas. Obrigada, Alice. Depois, se a sua mãe falar aí, passa pra gente. Tá bom. Peraí. Alice, eu vou fazer minha pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui no chat estão falando que também era para problema no fígado. Eu quero fazer uma pergunta depois, claro. Mas pode fazer. Para o problema no fígado, só falando lá em BH, salvo as piadas que isso gera em BH, quando eu tive hepatite, eu tomei muito chá de picão, que é aquele negócio que gruda, né? Grudava nas calças e tal. Minha avó saía e pegava na beirada da calçada, assim, do passeio. Aí pegava e fazia litros e litros de chá daquela coisa que no final das contas ficou bom. O tratamento foi esse praticamente, né? Quando eu tive hepatite. Eu fiquei 6 meses de recuperação, mas em 2 meses já estava bem melhor. Bem legal. Você vê que isso dá um artigo bacana. Sério, isso que a gente está falando aqui, essa discussão que a gente está tendo agora, milhões de artigos, gente, que a gente pode estar fazendo com as nossas próprias experiências. Você testou em você, né, o picão e tudo certo. Funcionou. Olha aí. Verdade. É rico em vitamina B12, né? Então, ajuda bastante aos problemas hepáticos. Né? Mas, enfim, o que eu ia fazer uma pergunta para você, Alice, é relacionada ao lado oposto da agricultura familiar e talvez da popularização das punks. E, por exemplo, se você vê algum problema, por exemplo, na gourmetização das punks. Que tem havido, né, um pouco dessa gourmetização. Quando você vê, por exemplo, você liga em MasterChef na Band, um programa só de punks. As pessoas têm ido mais atrás e têm ficado mais, não só ligados nessa parte de agricultura familiar, essa conscientização do uso, mas também, dependendo do lugar que você está numa capital, eu fiquei bobo. Outro dia minha mãe estava falando lá em BH que ela foi comprar hora Pronobis, estava, sei lá, R$4,50 o molho. E a gente tinha lá em casa também, plantado. Eu falei, mãe, que isso? Não precisa não, compra não, planta de novo. Aí a proposição a pergunta aqui, você tem alguma preocupação nesse sentido, dessa gourmetização, ou você acha que só tem lado positivo nisso? Eu acho que tem lado positivo e tem lado negativo. A gente tem que entender os dois lados, né? Para o agricultor familiar e para nós também é muito importante a variedade alimentícia, né? Principalmente para nós que às vezes a gente fica só nas mesmas verduras, legumes, vegetais e frutas. Variar é excelente para a nossa saúde. Mas aí o agricultor também é óbvio que ele ganha, né? Acaba que ele está plantando ali apenas a punk que é endêmica do local.
Não vai ter aquele problema da praga que eu falei para vocês, que eu tirar uma punk de um lugar e plantar em outro e acaba virando, né? Mas, gente, eu tenho algumas preocupações em relação a isso, em relação a você acabar tirando o alimento de uma pessoa que não tinha, que era a base 100% dele, 90% dele, para pessoas que têm acesso a várias outras, entendeu? Essa questão de democratizar a comida, a gente precisa muito discutir aqui no Brasil. Verdade. Pessoas que realmente passam fome e elas buscam como se alimentar, como comer. E aí elas encontram essas comidas que são maravilhosas, ricas em ferro, ricas em vitaminas, e aí de repente as outras pessoas descobrem e tiram aquilo lá que ele tinha. Entendeu? Exato. Essa é a minha preocupação. Eu acho que vale um debate, realmente, a gente entender. Eu vejo muito isso que você está falando, essa gourmetização. Por exemplo, algumas partes de plantas, elas são excelentes para cosméticos também. Eu acabei não falando sobre isso. Exemplo, o caroço da uva, os sementes da uva, excelente para fazer um cosmético para o rosto. Limpa o teu rosto maravilhosamente bem, uma limpeza profunda, maravilhosa. Sério. E, por exemplo, a semente do abacate, se você deixar no sol e ela secar ela bastante, ela vira uma farinha que é excelente para a tua digestão. Essas coisas, elas acabam sendo tiradas dessas pessoas ou encarecendo coisas que as pessoas tinham acesso, essas garrafadas, esses produtos naturais que são maravilhosos, como você mesmo testou, né? Acabam encarecendo. Pessoas que vão buscar mais tarde, encontrava-se a R$2, a R$3, preços acessíveis. As pessoas aí, daqui a pouco você encontra 30, 40, 50. Exato. Como que aconteceu também, eu acho que um pouco na história da babosa, né? Porque a babosa, para coisa cosmética, a babosa teve um boom, acho que, sei lá, daqui a 15 anos atrás, tipo, usa babosa. Lembro de eu crescer, minha avó pegava babosa também, que tinha plantado, que crescia em qualquer lugar no quintal, e minha avó passava no meu cabelo para tirar piolho, e ficava super hidratado depois, eu adorava. Mas não tinha essa coisa tudo baseada, esses cremes, ainda mais para cabelo crespo, que tem muito, babosa, ou até óleo de coco também, essas novas aplicações que a indústria farmacêutica pegou e gourmetizou também, né? Poder tem até uma popularização, mas enfim, é isso. É legal, mas ao mesmo tempo não é tão legal. A gente precisa refletir bem sobre isso. Sim, eu acho que o papel da educação ambiental aí é exatamente esse, né? Mesmo, para mostrar esse papel social da questão. E acho que você mostrou isso muito bem, mas é sempre boa essa reflexão aqui. Obrigada. Pela sua pergunta. Alice, vou olhar agora para cá, porque eu tô vendo no monitor também, mas eu tô vendo no celular. Então, primeiramente, gostei muito da sua apresentação. Muito obrigada por ter aceitado o convite e apresentar, foi excelente. Então, uma vez eu vi que as punks, elas compõem assim, um número muito grande, né? São muitas possibilidades de plantas que existem no mundo, que não são convencionalmente utilizadas na alimentação e que tem um percentual muito alto, que inclusive a gente tem no Brasil. Eu lembro que na mesma ocasião eu fiquei surpresa ao descobrir que Ora Pronobis é uma punk, porque aqui em Minas a gente consome muito desde sempre, né? Para mim, eu fiquei chocada de saber que as pessoas nunca tinham comido frango com Ora Pronobis. Muita gente que ainda não tinha experimentado essa iguaria. Mas, então, e aí as plantas que a gente tradicionalmente consome não passam de 100 e poucas, né? Que são realmente catalogadas e são, entre aspas, recomendadas. Queria saber qual você acha que é o principal entrave para uma planta deixar de ser uma punk e se tornar uma planta convencional, visto que no Pará, né, tem o tucupi, o jambu, que não são convencionalmente utilizadas na alimentação em outros locais. Aqui a gente tem o Ora Pronobis, mas há muito tempo a gente já sabe que essas plantas podem ser utilizadas na nossa alimentação, que elas são boas, nutritivas, e também tem a vantagem de grande parte delas serem rústicas, de manejo bem fácil. Então, enfim, por que a gente é conservador a ponto de manter um cardápio tão restrito, sendo que a gente tem tantas possibilidades e possibilidades que a gente conhece? Queria saber a tua opinião e informações nesse sentido. Cara, tem tantos fatores. Eu estou tentando listar aqui. Imagino que sejam muitos. Um dos primeiros é o preconceito, né? Sim. Preconceito de pessoas que acham que são comidas que são de
de pobres e pessoas que não têm condições. Então, por que eu não vou consumir isso? São pessoas, um consumo de pessoas que não têm acesso a recursos e aí acaba que as pessoas têm preconceito a isso. É um dos entraves principais. Outra questão outro entrave, outro problema é a falta de conhecimento também. Tipo, você não sabe que essa planta que cresce no seu quintal, ela é maravilhosa para se comer. Você vai lá e toca fogo sempre. Entende? A falta de conhecimento é enorme. Como eu falei para vocês, a minha falta de conhecimento com a ortiga é enorme. A gente tem várias espécies que a gente precisa conhecer. Onde a gente vai conhecer sobre isso? Onde a gente consegue esse conhecimento? Esse conhecimento ele é amplo hoje em dia? Você consegue saber mais sobre plantas? Não. Realmente você tem que buscar, e se você tiver com muita vontade, você tem que ir atrás, de verdade. Mas isso para mim, que tem interesse, mas e para as outras pessoas? Elas conseguem esse conhecimento de fácil acesso? Não, não tem. E aí, mais uma vez, o papel da educação ambiental nisso. Desde o fundamental, tá mostrando para as pessoas que realmente é importante essa planta, por quê? Qual é a importância dela? O que ela pode me dar? Onde eu consigo? Entendeu? Além disso, essa questão da localidade também, né, a gente tem que respeitar. Existem plantas que elas se adaptam em locais e não se adaptam em outros. Então, por isso que eu acabo trazendo para você, conheça a sua planta que tem no seu estado. Como você falou, a Aurora pronobis aqui é muito, muito conhecida. Aqui, já no meu estado, não. Realmente não. A minha mãe nunca consumiu Aurora pronobis, eu nunca consumi Aurora pronobis. Eu sei que existe, eu sei a importância dela, mas é muito difícil de encontrar. Então, acaba que, além disso, como eu falei da minha pesquisa, que eu falei que as pessoas não conseguem encontrar nas feiras, acaba que dificulta muito esse acesso às plantas, essa importância que as pessoas deveriam saber. Se tivesse, quem sabe, se tivesse muito nas feiras, nos supermercados, as pessoas veriam, principalmente porque algumas têm várias cores chamativas, né? Flores, entre outras coisas. As pessoas veriam, pesquisariam mais. Então, tem todo um processo para que essas plantas acabem ficando conhecidas, porque hoje em dia realmente é muito complicado. Você ter acesso à informação, você ter acesso à compra, a um baixo custo também, importante falar, e isso ia democratizar muito mais as plantas, mas a gente sabe que é complicado. Quem sabe mais no futuro, como a colega estava falando agora, que acaba que está tendo muito esse contato, passando no MasterChef, enfim, nas redes sociais, na TV, quem sabe as pessoas não vão pensar mais, como a Aurora pronobis que eu estou escutando bastante pessoas falando, peixinho, quem sabe essas espécies elas vão acabando ficando conhecidas. Quem sabe no futuro a gente vai ter melhor, mais acessível para todos. Sim, é quando essa gourmetização pode ajudar, né? Como você apontou, que tinha um lado positivo e um lado negativo, ao mesmo tempo que populariza, também às vezes encarece, né? Tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que a Soraninha quer fazer uma pergunta. Não, eu ia fazer só um comentário nesse negócio da gourmetização que a Clarice apontou. Eu tive uma conversa uma vez com uma amiga paraense que aquela menina lá era pistola. Ela falando falando dessa questão de comidas regionais, né? O açaí, a castanha, que é da região dela, ela assim, gente, isso já deixou de ser do Pará, porque eles tiraram isso da gente. O pouco que a gente tinha, eles tiraram, globalizaram, roubaram da gente, não é mais nosso, e ainda vendem pra gente caro. Então tem que ponderar muito como tornar acessível tanto o conhecimento quanto o consumo, sem prejudicar a base. Da mesma forma que você comentou, né? Tipo, tá lá as pessoas que cultivam, que conhecem, que precisam, que a base alimentar provém de punks, e de repente chega uma pessoa que eu vou começar a consumir e gourmetiza, começa a vender, então tem que ter algumas políticas associadas
ao estudo, consumo, produção de punk, para que não aconteça, né, esse desbalanço, tirar das pessoas o que já é delas, né? Era só um comentário. Obrigada. Vocês sabiam que alguns municípios, aqueles quilombolas e indígenas que fazem o plantio, às vezes, quando se entra lá, eles têm esse plantio saqueado, sabe? Locais que eles já fazem esse plantio, se entende essa importância e acaba que tem muito isso. Porque acaba que eles têm um solo rico, eles conseguem ter esse plantio com mais facilidade do que em outros solos. Para você ter um solo rico, como alguns solos indígenas em quilombola, você precisa de anos cuidando daquele solo. Ninguém vai querer ter esse trabalho. Então, o que eu faço? Eu vou entrar em um local que já tem um solo rico. E aí vai lá ou expulsa o indígena e o quilombola daquele local para fazer o plantio, ou rouba mesmo. E esse é um dos problemas também que a gente tem com isso. Gente, mais alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Deve. Alice, parabéns pela apresentação. Obrigado. As pessoas deram um exemplo, achei legal que eu estava tentando buscar um exemplo nacional, porque a gente vê esses casos acontecendo. Por exemplo, a quinoa foi levantada como um grande problema hoje em dia, a popularização para os povos andinos, e o quanto o preço, né, subiu. A Clarice deu o exemplo aqui da Hora Pronobis e a Sorana do açaí. Existe alguma iniciativa, algo que já se busque fazer algum censo, alguma coisa desse tipo de conhecimento tradicional para poder linkar eles e proteger de alguma maneira, no caso de grande comercialização dos povos quilombolas, por exemplo? Existe algum tipo de levantamento nesse sentido? Eu sei o levantamento do meu núcleo de estudos. E acaba que outros núcleos também têm esse levantamento dessa importância desse saber popular. Não é uma coisa que eu vou te dizer que acontece muito no Brasil, sabe? Acaba que esse conhecimento, como a gente está falando aqui, eu sei a importância do noni, por exemplo, e geralmente quem busca são mais empresas que querem realmente tirar aquilo e encarecer o produto, infelizmente. Enquanto a gente não acordar para isso que está acontecendo, com esse saber popular, com esses saberes coletivos de anos, de milênios, que as pessoas carregam e ensinam de pai para filho, a gente vai acabar perdendo, porque a população mais nova agora não está dando importância para isso, e quem está dando importância não é a importância que deveria dar, sabe? É a questão de várias espécies, por exemplo, da Amazônia, que estão sendo roubadas. Porque você manda um especialista para aquela área, para ele entender, o agricultor de bom grado vai lá, te ensina a importância, eu utilizei isso, eu utilizo isso, e aí esse pesquisador ele vai para fora, ele faz um cosmético daquilo, ele faz um remédio, ele registra a patente e acabou. Entendeu? A partir de agora, aquela patente é dele. Gente, isso está acontecendo, ó, demais. Demais mesmo. A importância que a gente deveria dar, não está dando. E eu tenho muito medo de que esse saber ele acabe morrendo. De verdade. Tenho muito medo. E essa é a importância da gente, né, voltar as nossas pesquisas justamente para isso, devolver para a população a importância, meio que utilizar com certeza a educação ambiental para que a gente não tenha essa desvalorização e lutar realmente pelo nosso Brasil de fato, porque esse é o nosso Brasil. Né? Esse é o nosso Brasil de verdade. Esse conhecimento. Mas, infelizmente, respondendo a tua pergunta, eu acredito que não, de verdade. Alguns grupos fazem, mas nem todos. E acaba que a maioria dos grupos, esse saber que você vai lá e você apresenta para a academia, sabe? Apresenta para pessoas que vai ficar lá engavetado. A tua tese de doutorado vai ficar engavetado porque não vai voltar para o público. Eu apresento para pessoas e
ok, mudei a vida delas, mas e as pessoas carentes que também precisam disso? Então, também traz essa discussão de que a universidade ela tem que servir para o seu público, tem que servir para a sua comunidade, né? Não só o conhecimento em punks, mas o conhecimento em tudo. A gente tem que voltar para a comunidade, para que a gente possa defender a nossa ciência. A gente está vendo aí o Brasil banalizando a nossa ciência. Por quê? Porque a gente acaba ficando guardadinho entre nós. A gente não mostra o valor do que a gente está estudando, pessoal, para que eles possam dizer não vou ter corte de bolsas porque aquela pesquisa é importante. Mesmo que eu não pesquise sobre isso, mesmo que eu não seja da universidade, mas eu sou contra o corte porque aquilo é importante. Como ele vai saber se é importante se eu não mostro a importância? Entendeu? Então, é isso. Obrigada pela sua pergunta. Obrigado. É isso mesmo. Gente, então, mais uma pergunta aí? Mais alguma pergunta? Uma. Dou-lhe duas. Ah, é verdade, Dora. Tem que fazer isso. Tá certo. Então tá, Alice, muito obrigada de novo, cara. Foi muito enriquecedor, assim. Achei muito, muito legal mesmo. E acho que todo mundo aqui também. Valeu demais. E até espero que você venha mais também. Vem dar uns insights pra gente. A gente tem Certeza. Inclusive, estando eu aí, tenho interesse de visitar podendo, vem. vocês, viu? Isso, por favor. Será muito bem-vinda. Olha lá, a Sorana, toda feliz. Então, Vocês também são muito bem-vindos aqui no Maranhão, viu? opa, vamos sim. Olha lá a cara da Bruna. Beleza. Venham visitar a gente. Beleza, vamos sim. Depois de acabar dessa pandemia aí, esse isolamento, a gente caça um rumo legal para esse Brasilzão aí. Gente, então, encerrando aqui, obrigada a todo mundo de novo. Obrigada pela participação. Lembrando que a gente tem, só fazendo uma propaganda aqui, quem estiver interessado, no site do PPGEE, Programa Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UERJ, está tendo agora uma live, começando agora, 3 horas, com a professora Eugênia, Mulheres e Mães na Ciência. Então, quem tiver interesse, liga lá no Insta, porque eu acho que vai ser legal, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Vamos tirar a fotinha final aqui, como sempre, para lista de chamada? Já saiu uma galerinha, mas a gente tira uma fotinha. Pode ser? Liguem as câmeras aí, quem tiver interesse de sair, dá um oi assim. Reinaldo tá lá tá lá no Lago Batata, Rei? Beleza. Sim, estou me distraindo um pouco aqui. Parabéns, Alice. Excelente palestra, tá? Obrigada. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais uma página aqui, porque ficam 2 lados. Não, agora foi certinho. Gente, brigadão de novo aí, viu? Um beijo para todo mundo. Ano que vem. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Alice. Eu vou lá naquela